Sejam bem-vindos ao programa Basta Crer, um programa de autoria do apóstolo Jorge Tadeu e que é transmitido todas as semanas no canal do YouTube do apóstolo e também nos vários canais de transmissão. Para mais informações, pode acessar o site Basta Crer. Através do telefone e site que estão neste momento passando em rodapé, você poderá fazer o seu pedido de oração e no final deste programa, o apóstolo irá orar por você. Se você precisa de ajuda, marque uma consulta pastoral online, que é semelhante a uma consulta médica, onde um pastor irá ouvir e te ajudar a encontrar a origem dos seus problemas. Ele te dará conselhos baseados na Bíblia. Então, no site do Basta Crer, clique no botão Consulta Pastoral e escolha o seu país. Logo de seguida, preencha as outras informações pedidas e lembramos que todas essas informações são confidenciais. É através da palavra de Deus que você vai vencer. Então, continue conosco, esteja atento, porque vamos ouvir verdades que fazem toda a diferença na nossa vida, quando as colocamos em prática. No programa de hoje, o apóstolo irá abordar o tema acerca do sofrimento, baseado no livro com esse mesmo título. O apóstolo vai falar sobre tribulação e perseguição e vamos ouvir a história de um dos exemplos mais emblemáticos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Ele foi um homem que no início perseguia os crentes, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. A partir desse dia, ele começou a pregar o evangelho por todo o mundo. Ele foi inteligente, reconheceu Jesus e logo trocou de lado. Ele também teve que provar a Deus o seu valor, aguentando e sofrendo muitas perseguições e tribulações por amor a Jesus. Vamos aprender que quem está realmente por detrás dessas circunstâncias é o diabo. Fique conosco. Vamos estudar mais uma vez o tema de sofrimento e eu vou-me basear neste livro que eu próprio escrevi, que está disponível na forma digital e de papel. E quanto a mim, há sofrimento que não é da vontade de Deus e há sofrimento que é da vontade de Deus. Hoje vamos continuar a estudar o sofrimento que é da vontade de Deus, sabendo que há muita coisa que Deus não quer que você sofra, não é? Por exemplo, doenças, problemas financeiros, de casamento, etc. Isso, noutra lição, iremos abordar. Mas hoje vamos falar mais uma vez sobre o sofrimento que de facto é de acordo com a vontade de Deus. E há uma passagem bíblica que está descrita no meu livro, transcrita, porque vem da Bíblia e está em vermelho, porque é mais fácil de ler, que diz, em 1 Pedro 4, que não devemos estranhar a ardente prova que vem sobre vós quando somos tentados, testados, quando sofremos perseguições e tribulações. Porque qual é então o sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus? É perseguições e tribulações. Perseguição é quando alguém nos goza, nos faz mal, nos priva de coisas às quais podíamos ter direito pelo facto de sermos de Jesus. Tribulação é o caso de quando nós estamos a fazer o melhor que sabemos com Deus e depois, de repente, acontecem coisas que nós nem sabemos porquê. Bem, por acaso agora sabemos que é do diabo, porque Jesus foi bem claro e disse que o diabo é que está por detrás dessas coisas. É o caso, por exemplo, de tribulação de quando o próprio Jesus estava a dormir num barco com os seus discípulos a viajar num barco, Jesus adormeceu e de repente uma grande tempestade. Nada é por acaso e por isso só pode ter sido a atuação do diabo, que viu ali uma oportunidade excelente de acabar com os problemas dele, matando Jesus e os seus discípulos. Mas Jesus acordou e deu ordens à tempestade para parar e assim tudo correu bem. Mas perseguição é quando alguém, como eu dizia, nos quer mal. E a Bíblia também diz em 1 Coríntios que não sobrevém
nenhuma tentação, perseguição, maldade sobre si, sobre mim, sobre nós, que não seja humano, e também com isso nos dará um escape. E com verdade seja casos da Bíblia, seja casos meus pessoais, de exemplos que eu conheço através de membros da igreja, sempre que alguém não se envergonha de Jesus e sofre essa perseguição, acaba sempre melhor, acaba sempre promovido, porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. E por isso, é sobre isso que nós vamos falar hoje mesmo. Vamos agora ver alguns casos bíblicos de perseguições. É o caso, por exemplo, dos crentes no tempo de Roma, que eram atirados para uma arena cheia de leões para serem comidos, se não renunciassem a Cristo. E houve muita gente que, de facto, não renunciou a Cristo, preferiu morrer e ter temor ao Deus da vida eterna do que a quem mata apenas o corpo, mas não consegue matar nem a alma, nem o espírito. Hoje em dia, continua a haver perseguição. Estou-me a lembrar que, mesmo em Portugal e no Brasil, durante muito tempo, a Igreja Católica e os governantes associados, de forma que não é legal, à Católica, chamavam de seita à Igreja Evangélica, que é o nosso caso. E isso tem um precedente bíblico, porque havia um homem chamado Saulo, que mais tarde se converteu e que veio a ser o famoso apóstolo Paulo. Esse Saulo era uma pessoa muito proeminente, era uma pessoa, vamos dizer, do governo, era uma pessoa da alta sociedade. E então não lhe convinha que esta nova, vamos dizer, grupo religioso, os seguidores de Jesus, ascendessem, porque tinham todos que estar debaixo do controle dos políticos, do controle dos poderosos. Esse é que é o problema, muitas vezes, da perseguição dos religiosos. Não é que os sacerdotes queiram eles fazer perseguição, mas são os governantes que controlam a religião, controlam os sacerdotes, até pagam os salários deles e tudo, que dizem, não podemos ter outra religião a não ser a católica, porque são esses que nos obedecem. E, portanto, o Paulo era uma dessas pessoas, Saulo, depois é que ele foi mudado para Paulo. Então, ele até levava cartas legais do governo para ir perseguir, prender e até assistir à morte de crentes. Portanto, perseguição mesmo a sério. Então, chamava de seita a quem andasse com Jesus Cristo. E isso, como eu disse, durante muito tempo em Portugal, eu próprio fui acusado disso montes de vezes, no Brasil, montes de crentes, para não falar de outros países, e isso depois parou porque nós pusemos processos de crimes. Isso é proibido, é ilegal. Há a lei da liberdade de expressão, há a lei da liberdade religiosa, mas pronto, isso, entretanto, amainou, quase está no zero. Mas o que é certo é que aconteceu. E o objetivo é que esses governantes controlem o povo, não é? Através da religião. É um fenómeno que vem também descrito na Bíblia, em Apocalipse, quando Jesus, falando uma das 7 cartas do Apocalipse, disse que havia um grupo que eram dos Nicolaítas, que Deus detestava. Quem são os Nicolaítas? São aquelas pessoas, Nicos, os poderosos, os controladores do povo, os que dominam o povo, os que governam o povo, que estavam associados aos religiosos, aos sacerdotes, de facto para fazer exatamente isto que eu acabei de dizer. É engraçado, não é? Como a história sempre está na Bíblia e sempre se repete. E quem é que está por trás destas perseguições? É sempre o diabo, porque o próprio apóstolo Paulo, ou seja, ele, Saulo, que mais tarde caiu ao chão, debaixo do poder de Deus, e ouviu uma voz dizer assim, por que é que me persegues? E Saulo perguntou-lhe, mas quem és? Eu sou o Senhor Jesus.
Não, eu não persigo a ti, persigo àquela seita. Não, mas esses são os meus seguidores, são meus, não são seita. Então, Saulo virou uma pessoa inteligente, porque há pessoas que, quando conhecem a verdade, admitem que estavam errados, mudam, passam para o lado de Deus, mas há outros que não, são teimosos, nem querem saber de Deus para nada. São os descendentes de Nimrod. Nimrod era um homem que foi neto ou bisneto de Noé e que decidiu levar o povo a não obedecer a Deus e não se submeter a Deus e antes fazer ele próprio um estilo de governo, de política onde Deus não podia estar. Essa é a origem dos problemas. Mas quem está por trás destas maldades, desta coisa terrível que é tentar afastar Deus, é sempre o diabo. E dizia eu que o apóstolo Paulo, mais tarde, depois já era apóstolo, um seguidor de Deus, ele próprio também foi perseguido, dizia assim em Efésios 6:10: no demais, irmãos meus, fortalecer no Senhor, na força do seu poder, seja forte em Deus, revestir-vos de toda a armadura de Deus. As armas de Deus são armas especiais que um dia devemos ensinar, para poder estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas, mas sim contra, e depois escreve, as castas, as hierarquias dos demónios. Portanto, é como na tourada, o toureiro vem para lutar contra um bicho muito forte, perigosíssimo, que já matou muitos toureiros, mas ele engana o bicho com uma capa vermelha e dizendo, olé, 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 e o animal, né, pensando que a capa que é o inimigo, vai e luta, vê se encontra contra a capa vermelha, e a todo o tempo o verdadeiro inimigo está mesmo ali ao lado. Isso é o que o diabo faz às pessoas. É para mais, porque muita gente pensa assim, eu não vejo, o diabo não existe. Você também não vê eletricidade e não vai fazer essa figura triste de dizer que não acredita porque não se vê, está a ver? Bem, seja como for, as perseguições e tribulações nos dias de hoje também existem, e por isso nós vamos ver até alguns casos desses, dos dias de hoje, falado pelos nossos próprios bispos. O apóstolo está a basear a sua mensagem no livro Sofrimento. Nesse livro, vamos ver a importância de estarmos atentos ao que Deus diz e qual é a vontade de Deus. Se nós fizermos o que Deus nos diz, nós teremos grandes bênçãos. Se você gostaria de saber mais acerca de qual é o sofrimento que é da vontade de Deus e qual não é, poderá fazer adquirindo o livro através do site Curiacos Editora. Temos um clipe preparado para você que mostra isso mesmo. Há sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus, mas há sofrimento que não é de acordo com a vontade de Deus. Doenças, pobreza, depressão, problemas de família não são da vontade de Deus. Descubra como vencer os diferentes tipos de sofrimento com o livro Sofrimento, que não é da vontade de Deus, e Sofrimento, que é da vontade de Deus. Disponível em curiacos-editora.com. Ficou interessado? Pode passar pela curiacos-editora.com para adquirir este material. E você que nos tem acompanhado neste programa e assistido às mensagens do apóstolo Jorge Tadeu, gostaria de saber um pouco mais e obter mais informação acerca do apóstolo e da Igreja Maná? Convidamos você a seguir o apóstolo Jorge Tadeu nas redes sociais para ficar por dentro de todas as mais recentes novidades do Ministério Maná. E para você que tem dificuldades em mexer no Facebook ou Instagram, temos um clipe que mostra como você pode fazer para seguir o apóstolo e o conhecer ainda mais. Siga o apóstolo Jorge Tadeu nas redes sociais. Deixe o seu gosto na página do Facebook Apóstolo Jorge Tadeu. Siga no Instagram Jorge Tadeu Oficial. E
Subscreva também o canal no YouTube Apóstolo Jorge Tadeu e ative as notificações. Acompanhe todas as novidades. Se você gosta do programa Basta Crer, saiba que nós temos mais programas preparados especialmente para você. Você pode assistir os nossos conteúdos através do canal da Curiacos TV ou então através do site curiacos.com. Estes estão disponíveis 24 horas por dia para levar a você o que é bom, a palavra de Deus. Vamos assistir a este clipe. Você pode acompanhar-nos através dos nossos programas na Curiacos TV ou através da nossa programação 24 horas na TV Maná 1 e Igreja Online. Aceda a curiacos.com, clique em TVs e rádios e poderá encontrar a Curiacos TV, TV Maná 1 e Igreja Online em português e outras línguas. Nós agora vamos continuar com o assunto do nosso programa, acerca da perseguição e tribulação. Vamos ouvir casos recentes de pessoas que passaram por estas circunstâncias na vida. Mas antes, lembramos que ao longo deste programa, você poderá fazer pedidos de oração através do número que está passando em rodapé, ou então através do site Basta Crer. E visitando esse site, poderá fazer diversas coisas, como por exemplo, saber as datas e locais dos eventos onde o apóstolo vai estar presente. Ou melhor, marcar uma consulta pastoral online que é semelhante a uma consulta médica e com certeza terá um pastor em prontidão para te ajudar. No final deste programa, o apóstolo irá orar por você. Fique atento. Então, vamos agora falar de um caso de tribulação. E estou-me a lembrar de um caso que a pessoa, quando se converteu, teve aquela perseguição da família, dos colegas de trabalho, venceu isso tudo e durante uns tempos ela foi tribulada. Ou seja, quando se converteu, parecia um paradoxo, em vez de tudo ficar melhor, tudo ficou pior. Claro que durante esse tempo houve vários milagres, literalmente milagres a nível da saúde, dentro da família e por aí fora, mas também houve outras coisas que correram menos bem, ou seja, ela converteu-se e perdeu o emprego em uns tempos depois, nem chegou a um ano depois de se ter convertido, perdeu o emprego. Para além disso, os familiares diretos também faleceram, tudo assim ao mesmo tempo, e ficou doente novamente. Daí vieram durante esse tempo que ela ficou doente, depois foi curada, mas entretanto teve essa luta também na saúde. Então durante ali 2 ou 3 anos houve uma série de situações financeiras, a nível de saúde, que aconteceram e que levavam a pessoa a pensar em desistir. Acontece que ela não desistiu e tudo se recompôs e tudo ficou melhor. Acabámos de ouvir um testemunho que tem muito que se lhe diga. Primeiro, vemos que a pessoa converteu-se e começou a ver sinais e maravilhas, milagres, o poder de Deus na sua vida. Mas logo a família começou a fazer perseguição. Já vimos há pouco que o diabo é que está por trás disso, porque ele não quer que a palavra de Deus seja espalhada. Ele quer calar a boca aos crentes. E, portanto, ele está por detrás desta maldade, usando-se de pessoas. Mas depois também vimos que esta senhora sofreu tribulação. Tribulação são problemas que surgem pelo facto de nós andarmos com Deus e fazermos a palavra de Deus. E, de facto, a Bíblia diz, Jesus disse que temos mesmo que sofrer isso, temos que aguentar. Mas com esses ataques, Deus também nos dá o escape. Está a ver? Deus nos dá o escape e no final sempre saímos bem. Agora,
há aqui também outra coisa que é importante dizer, que é o seguinte: às vezes a pessoa, quando entrega a vida a Jesus, ele não completa o ciclo da salvação. Não chega a pessoa a entregar a vida a Jesus e depois está à espera que fique tudo um mar de rosas. Ela tem que mudar de estilo de vida. Ela tem que parar de fazer coisas que aborrecem a Deus. E muitas vezes as tribulações vêm porque, vamos assim dizer, o diabo tem portas abertas para que possa entrar na vida das pessoas, crentes e tudo, porque elas continuam a fazer coisas que Deus não pode tolerar. Eu tenho um livro chamado Origem dos Problemas e fala, por exemplo, que há coisas que Deus detesta. É a idolatria, é o oculto, é o não perdoar, é companhias más, falta de perdão, semear guerras e contendas, enfim. E, portanto, a pessoa, muitas vezes, na verdade, mesmo depois de ter milagres e maravilhas e curas, continua a ter problemas, primeiro porque o diabo existe, mas se demorar muito tempo, que me parece que é este caso, não é nada normal que a pessoa esteja a sofrer tantos anos, é porque aí há coisa séria, há portas abertas. Há também o caso de pessoas que andaram tão envolvidas com o diabo, chegando a ser bruxos, etc. Aí a guerra é muito pesada, porque o diabo não perdoa. Mas normalmente não. Para mim é porque há portas abertas. Então, o que é idolatria? Idolatria é quando alguém põe no trono da sua vida, no trono do seu coração, alguém que não seja Deus. Idolatria é fazer imagens religiosas de santos, da Virgem Maria, fazer pedidos a Deus, não através de Jesus, que é o único nome oficializado para se chegar a Deus. Nem no céu nem na terra há outro nome a não ser este. É fazer promessas a santos, é prestar alta homenagem, a fazer procissões. Tudo isso a Bíblia diz que é muito mau para Deus. Deus diz que abomina. Aliás, é engraçado que as pessoas que fazem isso não sabem, não é? Não estudou a Bíblia, escondem-lhes a Bíblia, e então ele nem sabe que os 10 mandamentos, logo nos primeiros dos 10 mandamentos, proíbem expressamente tais coisas. E as pessoas, se vêm à igreja, convertem-se e não destroem aquilo que é os objetos da idolatria, pois então têm as portas abertas para o diabo. Depois tem outro caso também muito comum: pessoas andaram envolvidas desta, daquela forma, no oculto. Muita gente até disse: eu não acredito nisso, mas por acaso a minha mãe foi lá, cortou-me o cabelo e foi lá pedir umas mesinhas. Pois é, isso aí. O diabo tem um contrato escrito com o seu cabelo e você tem que vir à igreja e oficializar o quebrar o poder dessas coisas. Bem, enfim, há muito motivo porque as pessoas sofrem durante mais tempo que o devido, e por isso é que nós, na nossa igreja, temos aquilo que chamamos o aconselhamento pastoral. É parecido com quem vai a um médico para saber, primeiro para dizer o que é que sente, o que é que está, o que é que não está bem, e depois o médico vai analisar os porquês e depois então dá a medicina. E assim nós também fazemos o mesmo. E portanto, se você estiver numa situação destas, já sabe, vá a uma igreja maná, seja fiel, peça o aconselhamento pastoral e faça o que Deus diz. Vai ver que o diabo vai ser derrotado e rapidamente, no nome de Jesus. Amado apóstolo, muito boa noite. Estamos a acompanhar o programa. Nosso apóstolo está a falar acerca do sofrimento que é de acordo à vontade de Deus. Eu estou-me a lembrar de uma irmã nossa que é intercessora, que no início sofria muita tribulação na sua casa por parte do seu marido e a certo ponto lhe pôs mesmo a escolher ou ele ou a igreja. E certo dia a irmã chegava a casa, foi uma sexta-feira, e na verdade o marido já tinha posto parte das suas roupas fora de casa. E essa irmã perseverou, não se envergonhou de Jesus, continuou firme naquilo que ela própria acreditava. E para encurtar uma longa história, hoje o marido é um dos bispos da nossa igreja. Portanto, Jesus venceu.
acabamos de ouvir um testemunho muito forte e muito comum, porque Jesus disse assim, em Mateus 10, se não estou a errar, sim, em Mateus 10, Jesus disse assim, olha, qualquer que me negar diante dos homens, eu também o vou negar. Se aquela senhora tivesse dito assim, como algumas fazem, sabe, eu agora não posso ir à igreja porque o meu marido não quer, porque o meu marido diz que vai se divorciar, porque ele diz que me vai fechar a porta, e portanto, para ganhar o coração do meu marido, eu fico em casa e Deus vai fazer não sei o quê. Mas Deus não vai fazer coisa nenhuma, porque a senhora está a dobrar o joelho ao marido, não está a pôr Deus em primeiro lugar. Jesus disse assim, não pensem que eu vim trazer paz, mas vim trazer espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o pai, filha contra a mãe, nora contra a sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. Podíamos dizer quem ama mais o marido, e Jesus disse quem ama mais o filho ou a filha do que a mim não é digno de mim. Ou seja, se a pessoa, em vez de pôr Jesus no trono, acima de tudo e de todos, não puser, quando houver a perseguição, a pessoa perde tudo, porque Jesus não vai apoiar a pessoa. E só Jesus tem o poder para apoiar, o poder para nos libertar e o poder para, depois da perseguição, nos dar a vitória. Foi o caso desta senhora. Ela prevaleceu, então o que é que Deus fez? Aquilo que Ele sempre faz, transforma o mal em bem, e assim hoje o marido não só é convertido, como é um servo de Deus. E portanto é uma lição muito poderosa e uma lição que todos nós devemos aprender, nunca ceder, porque então Deus nos vai abençoar, Deus nos vai trazer vitória como nunca. Sofrimento segundo a vontade de Deus. Desta feita quero falar sobre o lado negativo. E dentre os muitos testemunhos me estou a lembrar de um jovem homem de negócio que recentemente se converteu. Ela havia feito uma promessa que sempre que tivesse um negócio em vista, ele caminhava 60 quilômetros de Maputo a Namacha, acreditando ele que por via deste sacrifício, Deus havia de lhe conceder o favor para que ele tivesse este negócio. Hoje, ele compreendeu que Jesus já pagou por nós na cruz do Calvário e que só precisamos de receber, tomar posse de tudo que Deus já conquistou por nós. E assim, ele vive livre. Deus abençoe e obrigado. Ouvimos um testemunho também fantástico do nosso bispo de Moçambique e vemos aqui uma situação também muito comum nos dias de hoje ainda, em toda a parte do mundo, em que pessoas pensam que é preciso fazer um sacrifício. Não é verdade? Às vezes até dizem, eu estou a fazer um sacrifício por amor a Jesus. Mas sabe uma coisa? Esse é o tipo de sacrifício que não é da vontade de Deus. Não é o fazer sacrifício físico, andar a pé, ficar com as pernas e os pés todos estragados, subir escadas de joelhos. Enfim, isso não agrada a Deus, porque Jesus é que fez um sacrifício por nós lá naquela cruz. Agora, quando ele entendeu a verdade, porque começou a vir à igreja, começou a ser fiel, começou a saber outras coisas acerca de Deus, na verdade, ele começou então a ter sucesso. E, portanto, assim, nós vemos a diferença entre a vontade de Deus acerca do sofrimento, em que há casos em que, de facto, temos que sofrer, é o caso de tribulações e perseguições, mas há outros que não temos nada que sofrer, porque Jesus já sofreu por nós. Uma senhora que já era crente começou a frequentar a igreja e ela dizia que ela tinha um problema de coluna, e ela dizia que esse problema de coluna dela era o espinho na carne dela, porque ela já sabia que Deus queria que ela sofresse da coluna para ela merecer a salvação. E a gente trabalhou com ela algum tempo para que ela entendesse que esse não era o problema dela de ganhar salvação. E apresentamos o livro, inclusive
sofrimentos que são de Deus e os que não são de Deus. Ela, por um tempo, foi resistente, mas acabou aceitando e acabou recebendo a sua cura. Temos aqui um caso de uma senhora que é típico de muitas pessoas no mundo, que com um problema na coluna, com uma doença, com algo que devia doer constantemente, pensava que era o sofrimento por amor de Jesus, que era um espinho na carne, que essa era a vontade de Deus. Mas não é. E eu aproveito para explicar o que é o espinho na carne, porque vem na Bíblia. E isto está em 2 de Coríntios 12, e que fala o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, este era o apóstolo Paulo, aquele que foi primeiro perseguidor, chamando de seita aos crentes, mas que depois caiu debaixo do poder de Deus, e Deus lhe disse que seita nós não éramos, que éramos os verdadeiros seguidores de Jesus. Então ele se converteu, foi uma pessoa inteligente, uma pessoa que era proeminentíssima, podemos dizer que era do governo, e então virou um apóstolo, aliás, o apóstolo mais proeminente. E a certa altura ele conta que passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, que é ele mesmo, que em Cristo, há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado até ao terceiro céu. É porque ele morreu à pedrada, tal era a perseguição que ele sofreu. Foi para lá ao céu, mas depois Deus deu-lhe segredos, ensinou-lhe revelações e mandou-o vir para a terra para ele ensinar esses segredos. E faz parte da Bíblia. E ele diz que foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar, quer dizer que ele ouviu esses grandes segredos, e portanto, dessa pessoa eu posso me gloriar, mas tenho as minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, tal, bem. E pois então, no versículo 7 diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Daí a conversa de muitos crentes na face da terra: eu tenho um espinho na carne, isto é um espinho na carne, isto é de Deus, e não sei o que mais. Bem, mas a Bíblia diz o contrário, porque o próprio apóstolo Paulo disse: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ou seja, o apóstolo Paulo explica que o espinho na carne não era nenhuma doença nos olhos, nem na coluna, nem coisa nenhuma, era um demónio, que onde quer que ele fosse para pregar o Evangelho, para abrir novas igrejas, aparecia sempre usando-se de pessoas para o tratarem mal, para o pedrejarem, para o prenderem. E isso é que era o espinho na carne, porque o diabo queria, obviamente, calar a boca ao apóstolo Paulo. E ele até disse que orou 3 vezes, acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. Estilo assim: ó Deus, afaste esse demónio, estou cansado, não aguento mais, ó Deus, e tal, não sei o quê. Mas Deus respondeu assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não vou entrar em detalhes, isso seria para outro estudo também muito bonito, mas quando alguém se converte a Jesus, ele fica uma nova criatura. Por fora é o mesmo, mas por dentro ele passa a ser um filho de Deus e passa a ter a natureza de Deus. E como filho de Deus que é, ele é liberto do poder do diabo, quer dizer que o diabo já não pode mandar nele, e ele é que manda no diabo, usando uma das armas terríveis contra o diabo, que não é pistolas, nem espingardas, nem metralhadoras, que é o nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todos os demónios têm que se dobrar. Então, Jesus estava a dizer assim: eu já te dei isso, tu tens é que dizer ao diabo, sai no nome de Jesus, para as tuas manobras no nome de Jesus, e ele obedece. Na verdade é com este mesmo, este segredo que o próprio Paulo depois mais tarde ensinou, que aprendeu lá no céu, que nós, Igreja Maná, e não só, outras também,
temos tido vitórias muitíssimo grandes porque aprendemos o poder que há no nome de Jesus. Ao nome de Jesus, esses demónios, essas enfermidades, tudo isso tem que dobrar, desaparecer. Aleluia. Eu quero aproveitar para lhe ensinar como é que você, nos dias de hoje, se pode defender de pessoas ou organismos, de empresas, seja quem for, que tentar fazer perseguição a si pelo facto de ser crente. Nós estamos numa era nova em que, felizmente, há uma percepção das leis que favorece a todos nós, não é? Desde então que houve um grupo de senhoras famosas de Hollywood que denunciaram a maldade de certos poderosos quando eles se usavam da sua posição para abusar fisicamente de atrizes, o mundo virou ao contrário. E, portanto, hoje há uma percepção muito forte de que cada pessoa tem os direitos que tem e que não podem ser desrespeitados. Então, está, por exemplo, na Constituição da República Portuguesa, nos direitos humanos, em toda a parte do mundo. E só para você ficar mais ciente, diz o artigo 2 que a República Portuguesa é um Estado de Direito democrático baseado no respeito e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais. E que cabe ao Estado, o artigo 9, garantir esses direitos e liberdades fundamentais. O Estado é o garante, não pode permitir que alguém lhe roube o seu direito de falar de Jesus, de falar os seus pensamentos. Isso é uma liberdade absoluta. Ninguém pode ser privado de falar aquilo que sente, aquilo que gosta, etc. E o artigo 3 diz que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei e ninguém pode ser privilegiado nem prejudicado, ou privado, seja do que for, pelo facto de ser de raça não sei quantas, de sexo masculino ou feminino, ou ser prejudicado por causa de religião e convicções religiosas, ideológicas e políticas. Ou seja, se você está perante uma situação em que o seu patrão, sua empresa, o seu chefe, um seu colega de trabalho, ou você tem um filho na escola onde andam a mandar piadas e a diminuir o seu filho, etc., você deve fazer o seguinte: vai à escola ou fala com o seu patrão e diz: vocês é melhor pararem, eu aciono um processo jurídico porque você está a cometer um crime. Se fizer isso, pode ter certeza que na grande maioria dos casos eles vão parar. Se não pararem, você faz essa queixa, se for preciso peça ajuda que a gente ajuda e de certeza que eles vão parar, porque hoje em dia, felizmente, as próprias entidades do governo estão muito perceptíveis para isto por causa de muitos problemas sociais que têm havido. Portanto, hoje há leis que nos protegem de pessoas e de entidades que fazem perseguição e, portanto, nós não devemos aceitar este tipo de perseguição. Vamos atrás dessas coisas, das leis, e obrigamos as pessoas a obedecer. Chega o momento do apóstolo orar por você que fez o seu pedido de oração ao longo do programa. Recebemos vários pedidos através do telefone e através do site do Basta Crer. Muitas pessoas de toda a Europa enviaram os seus pedidos. Também recebemos vários pedidos das pessoas que nos acompanham de vários países de África. Pessoas que nos acompanham através dos vários canais onde transmitimos o programa Basta Crer. E por questões de privacidade, não vamos mencionar os nomes. Mas o apóstolo vai orar por todos vocês que enviaram os seus pedidos de oração para o programa Basta Crer. A Bíblia diz em Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Deus, não se preocupe com o tamanho do seu problema, pois aos seus olhos pode até parecer grande, mas para Deus, saiba que nada é impossível.
Acredite em Deus e receba esta oração com fé, sabendo que Ele é bom e o vai ajudar. Esta é a hora de orar pelos pedidos de oração, porque são muitos e com muita variedade de assuntos. Vou ter que orar de forma genérica. Também é para as pessoas que neste instante dizem eu também preciso de oração. E claro, eu não vou mencionar nomes por causa da privacidade. Mas se isto é para si, você faça o seguinte, se possível, coloque a mão no ecrã para tipificar algo bíblico que é um mandamento de Deus, que diz que o homem de Deus imporá as mãos sobre os doentes e eles sararão. E então eu vou orar. Ó Deus, trago-te estas pessoas que estão a sofrer em relação à saúde. Pessoas que têm filhos que estão muito mal. Familiares e amigos que estão, inclusive, à beira da morte. E desde já eu peço-te e acredito que estás a curar essas pessoas. Tu és um Deus que pagaste isso lá na cruz. Também trago as pessoas que estão com problemas financeiros e declaro que o diabo está amarrado nessa área financeira e que as finanças estão libertas, os empregos, os negócios, e que eles vão ver a mão poderosa e milagrosa do Deus do impossível. E tu és um Deus que também és o Deus da família, e por isso eu declaro que todas as famílias vão ver o poder de Deus, o amor de Deus, e tudo vai mudar para melhor. No nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar para você que já é crente e dizer-lhe o seguinte: nunca abandone Deus, ande com Deus, nem que toda a gente desista, porque você é uma pessoa individual. E não é dizer assim, porque o fulano que fez, que o fulano fez. Não, é entre você e Deus. Jesus disse, quando falou dos últimos dias que antecedem o fim do mundo, que muita gente se vai trair uns aos outros, que o amor a Jesus vai ficar esfriado, mas aquele que prevalecer até o final, esse é que será salvo. Muita gente pensa que, pelo facto de já ter entregue a vida a Jesus, ou até outros pensam, eu sou católico, a mim ninguém me vira, eu creio em Deus à minha maneira, que isso é alguma coisa, mas não é. Jesus foi bem claro, está na Bíblia e disse que não há um justo sequer à face da terra. Todos devíamos ser condenados. E porque Deus é amor, Ele arranjou uma salvação, um meio de nos libertar do inferno. E como é que foi? Ele, a segunda pessoa de Deus, foi enviada por Deus o Pai para vir na forma humana, para ser um aspecto legal, e foi na cruz que ele recebeu todo o castigo que nós devíamos receber. E depois de seguida foi para o inferno para pagar a sentença que todos devíamos pagar. E agora todos quantos receberem Jesus passam a ser filhos de Deus. E no dia do julgamento final, não é um ato religioso, mas é um ato jurídico. Deus vai olhar para nós e diz assim, realmente ele errou, mas espera aí, há alguém que pagou o preço, por isso ele não precisa de pagar. E é neste tempo que nós vivemos que nós temos essa grande chance. Quem já é salvo deve saber que há muita gente que chega lá e ou causou escândalo, ou abandonou, ou começou a servir a Deus, não quis mais de Deus para nada. É muito perigoso. Mas se você ainda não se entregou a Jesus, eu aconselho a dar esse primeiro passo, a ter um encontro com Deus, começar a andar com Deus, começar a estudar as leis de Deus, porque aí você vai vencer. Honrar a Deus vindo à casa de Deus e não é dizer assim, Deus está em todo lugar. Não, não está nada. Não é eu que tenho que ir, não é ele que tem que vir à minha casa, que ele não é meu empregado. Eu é que tenho que ir à casa dele para o honrar. Bem, hoje, felizmente, por mais igrejas que a gente tenha, não conseguimos estar em todo lugar, mas felizmente, dizia eu,
através da tecnologia moderna, de internet, satélites, etc., nós estamos literalmente em toda parte do mundo. Por isso, você, se não tem uma igreja aí perto, tem a igreja chamada Igreja Online, e aqui em rodapé há de aparecer outros meios de você estar em contato connosco e com Deus, mas ande com Deus. Se você diz assim, não, realmente eu preciso de dar minha vida a Deus, começar uma vida nova com Deus, então faça esta oração comigo, entregue-se a Jesus Cristo, receba Jesus como seu Salvador, tudo então vai mudar para melhor. Em respeito a Deus, abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos para se concentrar em Jesus e faça esta oração comigo. Ó Deus, eu acredito que Jesus derramou o seu sangue para me salvar lá na cruz. Ó Deus, eu admito que falhei, por isso eu te peço perdão. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E pronto, agora, como eu disse, andar com Deus. Não atente para a esquerda, para a direita, se o persegue, se não persegue, se a sua família é a favor ou não, porque Jesus disse, muitas vezes os nossos próprios inimigos são os nossos familiares. Jesus disse isso. Mas aquele que puser Deus em primeiro lugar, esse vai vencer. Aquele que amar mais o pai ou a mãe e não tomar a sua cruz, esse não vai vencer. Nem vai entrar no céu, nem vai vencer. Portanto, escolha Deus. Escolha Deus e vai ver que tudo vai mudar para melhor. E agora, antes de me despedir, deixe-me orar por si. Ó Deus, trago todas estas pessoas que estão em direto e declaro que as bênçãos de Abraão sobre eles, seja empresários, seja homens de negócios, seja pessoas do governo, que Deus seja com todos eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E chegamos ao fim deste programa. E podemos aprender um pouco mais acerca desta matéria, sofrimento. Hoje, o apóstolo nos mostrou um caso bíblico de perseguições e tribulações, que foi o caso do apóstolo Paulo. Durante a sua caminhada com Cristo, o apóstolo Paulo sofreu muitas perseguições e tribulações. Mas ele reconhecia que quem estava por detrás disso era o diabo. Tivemos também a oportunidade de ouvir vários casos de pessoas que também passaram por situações de perseguição e tribulação. E no próximo programa, o apóstolo continuará a abordar o tema desta série baseada no livro Sofrimento. O apóstolo vai nos mostrar que depois de Jesus ir para o céu, muitos crentes foram perseguidos. Muita gente sofre perseguição quando decide deixar de viver pelo sistema deste mundo. Por vezes é perseguição no trabalho, pelo chefe ou colegas. Outras vezes é pelos seus próprios familiares. E Jesus ensina que ele não veio trazer paz, mas dissensão entre as pessoas. Mas temos visto ao longo desta série que aquele que não cede, não desiste de servir a Deus, sempre sai a ganhar. É também no próximo programa que o apóstolo vai falar sobre alguns exemplos bíblicos, nomeadamente o apóstolo Paulo e o Daniel na cova dos leões. Acesse bastacrer.com e envie o seu pedido de oração. Como é habitual, o apóstolo sempre ora por todos os pedidos. E se quer saber mais sobre este tema, não perca o próximo programa. Esperamos por você. Tchau, tchau!